Olá, seja muito bem-vindo. Se você chegou até aqui pelo nosso stand da Festa do Município, muito obrigado. Obrigado por prestigiar também o nosso stand lá da Associação dos Engenheiros. Se você chegou até aqui por compartilhamento, link, algo, também seja muito bem-vindo. Esse curso ele é um curso rápido, ele é um curso que vai apresentar o panorama do mercado atual. Então, se você trabalha na indústria, se você trabalha com prestação de serviços, independente do que você trabalha, você está inserido na economia atual e as evoluções elas são as mesmas, elas caminham numa mesma linha. Hoje o grande assunto é a inteligência artificial e ela não está limitada à sua casa, ela não está limitada a uma indústria, ela está aplicada desde o seu celular até o seu ambiente de trabalho, com o processo seletivo, fazendo a parte de análise, tudo isso está passando pela inteligência artificial. Mas o que isso tem a ver comigo? Como que eu vou aplicar isso? O que tem mudado para mim? Então, se você trabalha como vendedor em uma loja, se você trabalha como soldador dentro de uma indústria, se aplica igual. Por quê? Porque nós estamos inseridos no mesmo meio. Então, eu tenho um material para compartilhar aqui. Você vai assistir essa videoaula, você vai baixar também e vai ler o material e ao final você vai fazer uma pequena prova para você ter direito ao seu certificado. E aí eu vou entrar em contato contigo, você segue a nossa página lá no Instagram e eu vou entrar em contato contigo para te enviar esse certificado, porque se você assistiu o curso, se você atingiu a média, atingiu a nota 7 na prova, você tem direito sim ao seu certificado nesse curso, que vai dar um panorama e vai te dar uma capacitação, uma visão diferente do que está acontecendo hoje com o mercado de trabalho. Então, você sendo, ocupando qualquer uma dessas funções, ou você sendo também um contratante, alguém que vai contratar, eu vou te ajudar a direcionar para onde e quem vai se encaixar melhor aí para o seu trabalho. Então, vamos lá. Esse aqui é o tema, então, deixa eu vir para o lado aqui, inclusive. Esse aqui é o tema da palestra que eu fiz na festa. Então, automação em alta, preparo em falta. Os riscos invisíveis do avanço tecnológico sem capacitação humana. Então, é um perigo que a gente está correndo. Eu trabalho muito na indústria, então a gente está enxergando muito isso na indústria, que o que está acontecendo? Nós estamos com ferramentas novas, capacitação pouca, uma mão de obra não qualificada, mas as máquinas estão melhorando e muito. Então, o que está acontecendo? A gente tem uma máquina nova que está pensando cada vez mais sozinha, mais autônoma, mas eu não tenho alguém para lidar com essa máquina. E o que tem acontecido, o que tem feito com a indústria? Que eu não vou mais colocar essa automação em qualquer setor. Por quê? Porque eu não tenho a pessoa. Então, trazendo de uma maneira simples, se eu tenho um setor repetitivo, um setor de montagem, aquele setor clássico, né, apertar parafuso, eu posso colocar tranquilamente um robô lá que ele vai dar conta do serviço. Mas num serviço de solda, um serviço de pintura, um serviço de acabamento, que são setores hoje que eu não encontro pessoa qualificada, lá faz muito mais sentido eu colocar uma automação. Por quê? Porque ali eu não tenho o profissional. Então, com um bom soldador, eu consigo que ele dê conta de 10 robôs. Porque não adianta só ter o robô, tem que ter alguém que entenda a parte técnica. Agora, num setor mais simples, que não exige um conhecimento técnico tão grande, eu ainda arranjo mão de obra. Só que qual que é o problema? Que eu não tenho mais aquela mão de obra da pessoa sem qualificação, porque a pessoa está tendo acesso à qualificação, mas uma qualificação errada. Ela não está se capacitando naquilo que a empresa precisa. Então eu estou tendo pessoas capacitadas, talvez até com um curso superior, trabalhando em linha de produção em serviço braçal e repetitivo. Por quê? Porque ela não tem o conhecimento para trabalhar um degrau acima, para trabalhar num controle, numa automação. E o que eu vou explicar aqui vai te deixar capacitado para trabalhar, ou pelo menos tentar saber para onde correr nesse período. Então, quem sou eu? Eu sou o Carlos Henrique de Bonavilde, eu sou engenheiro mecânico, também engenheiro de segurança do trabalho, sou professor de curso técnico, estou há 10 anos trabalhando na indústria, 10 anos trabalhando com ensino, e foram carreiras que eu comecei lado a lado. Então, eu gosto de falar, eu gosto de contar piada e eu gosto muito da indústria. Então, eu juntei essas minhas paixões para trabalhar com isso, porque é aquilo que diz, né? Trabalho que você goste, você nunca mais vai gostar de nada, né? Mas o que eu digo para os meus alunos e digo também para os meus colegas de trabalho? É difícil você trabalhar exatamente onde você gosta. Eu gosto muito de futebol, eu gosto de esporte, mas não estou trabalhando com isso. Mas eu gosto do quê? Eu gosto de falar, gosto de me comunicar, então eu consigo chegar nisso. Trabalho dentro da indústria com treinamento. Então, se você gosta,
de algo, eu gosto de organização, eu gosto de comunicação, eu gosto de falar com as pessoas. Não, eu sou mais quieto, eu gosto de trabalhar na minha. Você não precisa trocar de empresa. Dentro da empresa tem áreas para todo mundo. Tem área que é para quem gosta de conversar, área para quem gosta de ficar mais quieto. Um exemplo clássico é a pessoa que gosta de organização, gosta de ter as coisas todas numa ordem alfabética, uma ordem de tamanho. Essa pessoa é boa para trabalhar com controle de estoque. E ela não tem que estar lá como auxiliar do almoxarifado. Ela pode ser o supervisor dessa parte de organização, pode fazer um controle de materiais, consegue subir nessa carreira. Então tem como você se adaptar dentro da própria empresa que você já está. O objetivo de hoje que eu quero trazer para você, quem vai ganhar mais no mercado de trabalho atual? É isso que eu quero responder, é isso que eu quero que você entenda. Então vamos lá, o que já funciona sozinho na sua casa? A gente já tem aí Alexa, comando de voz, você pode ter algum outro dispositivo, mas o mais conhecido aí, né, Alexa, funciona sozinho, você só tem que conversar com ela, está conectada à tomada, ela funciona sozinha. Robô aspirador, teve uma febre aí no último ano, todo mundo adquirindo robô aspirador, alguns mapeiam a casa, trabalham com mapeamento a laser, também trabalha sozinho, alguns se limpam sozinhos, cada vez menos precisa dessa parte humana trabalhando com robô. E alguns diversos equipamentos aí como câmeras, sensores, alto-falantes, lâmpadas, todos conectados através de uma rede, através da famosa internet das coisas, que faz com que elas se conectem e elas conversem entre si e trabalham sozinhas. Tudo isso já apareceu para a nossa casa. Mas e dentro de uma indústria, o que já funciona sozinho? Um clássico, um robô aqui, um robô bem simples, um robô de montagem que apareceu nas indústrias automobilísticas. Então aí inclusive está montando um carro. Era o símbolo de automação, o símbolo de uma indústria moderna, era colocar esse robô aí trabalhando. Mas não quer dizer muito, isso aí é uma coisa que já faz tempo. Começou com o toyotismo, as fábricas da Toyota, mas isso lá na década de 80 já era bem presente. E hoje tem gente que coloca isso aí e chama de indústria 4.0. Não é, tá? Não se deixe enganar. Porque é aí que eu pergunto, em qual revolução industrial nós estamos? Então a gente já teve a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E tem gente que está aí comprando gato por lebre, tem muita gente vendendo esses gatos aí. Mas qual que é a ideia? Sempre quando você tem um marco na indústria, você tem essa mudança. Então é difícil você saber agora o que aconteceu, porque a gente consegue datar o que já passou. Então a indústria 1.0 foi quando eu saí daquele trabalho manual, aquele artesanato, para algo mecanizado. 2.0 quando surge energia elétrica, então eu saio da máquina a vapor e parto para energia elétrica, lá na época da Primeira Guerra Mundial. A indústria 3.0 é quando a coisa começa a ficar automática, que é aquele robô ali que eu coloquei, aquele início. Então, pode ver ali, ó, de 50 a 70. Então, se a sua empresa instalou um robô, colocou o supervisor com tablet andando na linha de produção, isso aí não é indústria 4.0, muito menos 5. Isso é 3.0. É automação. A indústria 4.0 é algo autônomo, quando começa a trabalhar sozinho. Olha ali o último item, autônomo. Então a palavra é parecida, mas automação e autonomação não é a mesma coisa. Automação vem do automático, autonomação vem do autônomo. Um pouco confuso, mas só para se situar onde a gente está. E a indústria 5.0 é algo então que está surgindo, que é a fusão da tecnologia física, digital e biológica. Então é aquele trabalho da inteligência artificial, mas funcionando ao mesmo tempo, a máquina com o digital, com a pessoa, algo que vai colocar aí a pessoa trabalhando na máquina, algo para a pessoa estar integrada àquele meio físico e digital. Então é algo novo. Aqui a gente vai estar falando aí sim de uma empresa que trabalha sozinha. Então algo que não precisaria uma programação, a própria indústria ali, o que está instalado, ela vai fazer a leitura de pedido, ela vai colocar o que é para ser feito de pedido e não vai, já lançou um pedido de compra. Ela já vai fazer o pedido com o fornecedor e quando chegar já vai receber. Então é algo louco aí que está acontecendo. A primeira aconteceu há 235 anos, 160, 70, há 9 anos, em 2025 a 5.0. Então, o que é interessante aqui? O tempo entre elas. Então, primeiro levou 70 anos, depois 90 e 60, agora de uma para outra levou 5 anos. Então, a coisa é muito mais rápida. Deixa eu até ver se eu saio daqui.
Aí, ó, aí consegue enxergar os 5 anos. Então, é muito rápido o que está acontecendo. O tempo médio entre as revoluções, entre as três primeiras, foi de 75 anos. O tempo médio entre a terceira, a quarta e a quinta foi de 14 anos. Então, quando você pega ali, para eu sair do 2011 ao 2025, dá 14 anos. Então, é algo aí que a coisa aconteceu muito rápido para isso trabalhar, para isso surgir. Então esse é só o panorama que eu queria traçar aqui, para a gente conseguir falar. Então deixa eu aparecer de novo aqui, para continuar essa conversa. Então esse aqui é um símbolo, né? Quando a gente fala de Fordismo, quando começou a linha de produção, quando começou essa questão de fazer o trabalho em série, é um marco da indústria colocar essa linha de produção, os carros ali andando, toda essa ideia. E o que isso tem a ver com hoje em dia? Hoje em dia, e aí vamos fazer ao contrário, agora eu quero eu aparecer. Hoje em dia a gente está passando por revolução industrial também. E quando era aquela época ali de montar os carros, as pessoas não sabiam o que fazer. Porque como que eram as profissões antigamente? O cara era padeiro, era sapateiro, era açougueiro, já é até uma coisa mais nova. Mas o que era? A pessoa fazia do início ao fim. Comprava o couro, tinha o modelo do sapato, o molde, fazia, costurava e vendia. Então fazia todo o processo. Quando você parte para a indústria, para a mecanização, que você passa a ter funcionários, onde cada um tem uma função. E a pessoa não sabia trabalhar. Ela não sabia que ela estava montando um eixo, não sabia que ela estava montando uma roda, uma porta, um vidro, um motor. Não sabia, ela estava lá apertando parafuso. E aí, com o tempo, isso foi mudando. E aí, agora, da terceira para a quarta revolução industrial, o que aconteceu? As indústrias não querem mais as pessoas simplesmente apertando parafuso. Ela quer que você saiba o que está fazendo, que você colabore com algo maior. Então, se você fabrica um carro hoje em dia, você não está apertando parafuso, montando peças. Você está ajudando pessoas no seu deslocamento. Você está vendendo facilidade de transporte. Você está ajudando com a mobilidade urbana. Isso que se vende. Tem aquele clássico do zelador da NASA. O cara lá na NASA varrendo o chão. O que você está fazendo? Ele podia responder que ele está limpando, que ele está passando um pano. Podia até ser grosso e falar, ué, não está vendo? Mas o que ele responde? Eu estou ajudando o homem a ir para a Lua. Então é um pouco filosófico, um pouco papo de coach, mas é isso que a indústria quer agora. E por que ela quer isso? Porque não tem mais essa função de apertar parafuso. Os parafusos vão passar a ser apertados sozinhos. E a pessoa tem que ver propósito naquilo que ela faz. O teu funcionário tem que ver propósito no que ele faz, senão ele não vai mais fazer. E eu dou aula para o ensino médio, para essa geração nova aí, dos 15 aos 17 anos, e está mudando a concepção, está mudando a forma que essa geração vai trabalhar. E a gente tem que entender essa geração conectada. Tem se questionado muito as capacidades, as limitações, ok, isso tem que ser debatido. Mas o que está acontecendo dentro da indústria? Que a gente tem uma geração, por exemplo, vamos pegar a minha aqui, eu tenho 30 anos. A geração anterior à minha tem que conversar com a geração posterior à minha. Então eu estou colocando eles para conversar e eu tenho que traduzir o entendimento de um com o outro. E não é fácil. Então hoje, por exemplo, se a pessoa chega para entregar um currículo e pedir uma vaga de emprego, ela olha quais que são os pensamentos da indústria. Qual que é a visão da indústria. Ah, naquela empresa teve um caso de assédio, eu não vou mais trabalhar lá. Ah, alguém foi condenado por racismo, um diretor da empresa, eu não vou mais trabalhar lá. Antigamente isso não existia. Qual que era o foco antigamente? Trabalhar 30 anos na mesma empresa, se Deus quisesse aposentar nela com uma ótima estabilidade. Hoje em dia não. Hoje são os valores da empresa, o que a empresa faz. Ah, a empresa faz testes em animais, eu não quero mais trabalhar lá. E esse é o mercado de trabalho atual. Mas voltando aqui para a nossa apresentação, para o nosso conteúdo, o que isso aqui tem a ver? Que hoje em dia também as empresas estão ensinando as pessoas a trabalhar dentro do que ela faz. Então hoje você não precisa chegar sabendo o que você vai fazer naquela empresa. Ué, como assim? Então não precisa fazer curso nenhum? Precisa. Você tem que ter um conhecimento técnico bom. Mas lá dentro, se você estiver disposto, a empresa vai te ensinar a fazer aquela função específica. Um pouco complicado? Sim, parece. Mas vamos lá então tentar entender. Vão existir 3 coeficientes que eu vou passar para você. O primeiro é o QI, que é o coeficiente de intelecto, né? O QI, coeficiente intelectual. Ah, meu QI é 100, é 200, é 80, é 60.
por aí vai, tem aqueles testes, né? Veja se o seu QI é maior que o de Einstein. E o que é, né? A capacidade do raciocínio lógico. Então, você memorizar, resolver problema, análise crítica, esse é o QI. QI já é conhecido desde o início, desde a terceira revolução industrial, ele já é levado em conta. Vai te permitir, então, analisar situações, resolver problemas, tomar decisão, aprender conteúdo técnico e cumprir os seus processos. Então, o QI normal a gente conhece, o QI já existe faz tempo. Exemplo prático, então, resolver o defeito numa máquina, analisar uma planilha, entender uma instrução que foi dada para você rapidamente. Esse é o QI. E aí depois surgiu o Q, eu não sei se você já conhece o Q, mas é o coeficiente emocional. Esse aqui é o coeficiente da panela de pressão, que aguenta uma pressão lascada e não estoura. Às vezes ela acaba explodindo, né? E aí o Q foi baixo. Então, é a capacidade de reconhecer, controlar, expressar suas emoções e lidar bem com as emoções dos outros. Então vai envolver o quê? Vai envolver a sua empatia, autocontrole, comunicação. É aquela questão de você... se falou muito aí, 2 anos atrás, ano passado também, sobre a questão de você conseguir sofrer bastante ali, ó, levar xingão, pressão em cima e aguentar. Se falou muito de resiliência, a pessoa que é resiliente. Então até é um termo aí que roubaram da parte mecânica da engenharia de materiais, a resiliência dos materiais, que é ele deformar e ele voltar a ter essa capacidade de absorver muita energia. Também se fala como tenacidade. Então isso apareceu dentro da indústria, dentro do comércio, dentro da prestação de serviço, que é o coeficiente emocional, o quociente emocional e o coeficiente que vai ser avaliado. Então a pessoa que não aguenta muita pressão, ela é deixada de lado no mercado de trabalho. Ah, mas então o ambiente é tóxico. Muitas vezes é, mas você vai trabalhar com o cliente. O final da linha de produção não é a embalagem, não é a expedição, é o cliente. Então o cliente, se ele reclama, você vai ter que ouvir coisa. E se ele reclamar para o gerente vai passar por um coordenador, por um supervisor e pode ser que chegue em você. Então não quer dizer que você tem que aguentar baixo nível, aguentar ser xingado, aguentar... Tem que ter limite, mas é a questão de você conseguir ver no que errou e aprender com o seu erro, sem que você largue tudo. Claro que tem que fazer aquele balanço para ver até onde vale a pena, ver se isso não está custando demais, como diz o ditado, se custa minha paz já é caro demais, mas é de você saber trabalhar com essa pressão, com prazo, com corresponder, e pode ser que você esteja me ouvindo pensando, eu não concordo, eu acho que o ambiente de trabalho tem que ser estilo Google, piscina de bolinha, escorregador, tem que ter ping-pong, PlayStation, tudo bem, vá nessa, mas você sabe que na maioria das empresas não é assim, e empresas boas também não são assim, porque a coisa uma hora explode. E querendo ou não, piscina de bolinha, escorregador é legal? É, mas o que mais conta é salário, é benefício. Então, coeficiente emocional é para trabalhar em equipe, para ser líder, resolver conflitos, liderar, inspirar pessoas e ter uma autoconfiança no seu trabalho. Exemplos práticos, então, você ouvir um colega no que ele tem para falar, ficar calmo diante de uma crítica e ter equilíbrio emocional, mesmo com prazos curtos. Então é disso que fala o coeficiente emocional. E o último, e é o que está sendo usado hoje em dia, é o quociente de adaptação, que é a questão de você se adaptar às novas realidades. E esse é o que está sendo mais necessário hoje em dia e é o que também já tinha antigamente. Então, são ciclos que se repetem. Antes, quando a pessoa saiu, aquele sapateiro não podia mais trabalhar fazendo sapato porque ele teria que trabalhar dentro de uma multinacional que produz sapatos, ele teve que se reinventar, porque ele não ia mais produzir o sapato inteiro. Ele ia fazer só uma parte, só costura, só uma montagem, talvez só cuidar de uma máquina. E ele teve que se adaptar. Então, o que ele vai falar para nós? É a sua capacidade de se adaptar a mudanças, aprender coisas novas, se manter relevante. Então você tem que ser flexível, tanto mental quanto emocionalmente, tem que ser curioso e tem que ser rápido em aprender. Mas não só rápido, também tem que estar disposto a aprender. Na hora que a empresa vem mudando o processo que você fazia, você não tem que largar tudo, sair correndo e falar, para mim chega. Como que você vai aplicar isso? Aprender coisa nova, se adaptar a mudanças de função, mudança de equipe, conseguir encarar esses desafios, evitar ter medo do novo, então não achar que porque está vindo algo novo vai mudar completamente a forma de trabalho e vão te mandar embora, e crescer mesmo com futuros incertos. Então, às vezes a empresa vai instalar algo e pode ser que dê errado.
Mas você torcer para dar errado só porque você discorda é como você embarcar no avião e desejar que o avião caia porque você não gosta do piloto. Ninguém faz isso. Não faz sentido. E dentro da empresa é a mesma coisa. Você deu uma ideia, não aceitar a ideia do seu colega. Ou promover o seu colega. Ah, também essa empresa por mim que vai à falência. Você vai se lascar igual. Então, se você deu uma ideia e não foi aceita, legal, pelo menos você deu a ideia. É ruim? É ruim. Todo mundo quer que aceite sua ideia, aplique, a empresa multiplica os ganhos, você seja promovido. Mas nem sempre vai ser assim. E o coeficiente de adaptação também traz isso. Mas o principal, o que, que é? É você aprender um software novo sem medo. Ah, você trabalhou a vida inteira no torno manual. Agora vai mudar tudo para CNC. Ah, então para mim lascou. E deu meu tempo, eu vou ficar trabalhando em casa com o meu próprio torno. Pode ser. Ou você pode estar disposto a aprender. Inclusive, as empresas têm ensinado. E a empresa faz questão de ensinar. Mudar de setor e se adaptar rápido. Talvez o seu setor vai deixar de existir. Vai ser trocado por um robô, vai ser trocado por uma automação. Se você é um funcionário bom, um funcionário que se adapta, um funcionário que tem os outros coeficientes, o QI e o Q elevados, a empresa não quer te perder. Então ela vai te pôr em outro setor e vai fazer com que você se adapte. Se você vai estar disposto, você vai ser muito bem visto ali nesse novo setor e lidar bem com imprevistos. Então, o cliente fez um pedido de 500 peças, de repente ele cancelou esse pedido. Você estava lá fazendo as peças, agora vai ter que mudar. Um imprevisto, uma mudança de rota. Então, cabe a você encarar isso aí. Como que a gente tem visto isso no dia a dia? O que tem aparecido aí nas pessoas que trabalham? Você vai pegar um exemplo aí, o setor de solda. Ah, o cara trabalha a vida inteira com solda e agora estão comprando um robô de solda. Ah, então vou ter que trocar de empresa, chegou a minha hora. Não pense nisso. E agora posso aparecer aqui. Não pense nisso, por quê? Inclusive, deixa eu tomar uma água. O robô de solda, os mais novos, eles até fazem uma análise da solda. Mas o que você mais vê, por exemplo, no robô de solda, é que ele está ali trabalhando e tem que ter alguém que entende de solda. Não vai ter só o programador, porque ele vai programar, vai colocar o robô, um sensor, um gabarito, mas tem que ter alguém vendo como ficou a solda. Um robô de montagem é um trabalho mais simples, tem que ter alguém que entende de montagem. Um robô de pintura, mesma coisa. Então, um clichê que está surgindo agora, você não vai ser substituído pela inteligência artificial, você vai ser substituído por alguém que sabe usar a inteligência artificial. Então, quem que é o funcionário que vai ganhar mais, que vai ser bem visto no mercado de trabalho? É aquele que tem um bom conhecimento técnico, que tem uma boa capacidade emocional, mas principalmente aquele que se adapta. Então, se você consegue se adaptar a um novo contexto, uma nova realidade, não se preocupe. O seu emprego, eu não posso te dar os 100% de chance, depende da sua empresa, mas o seu emprego está garantido, se não nessa empresa, em outra. Porque hoje o que as empresas estão procurando? Pessoas dispostas a aprender, pessoas que têm uma capacidade, então não adianta só você estar disposto e não ter conhecimento técnico nenhum. Veja bem, eu não estou falando que é para você deixar de aprender, deixar outro de lado só para se adaptar. Tem que ter o que se adaptar. Então você tendo essa inteligência técnica, capacidade emocional e estando disposto a se adaptar, cara, vai bem que o seu está garantido. É a mesma coisa de você não querer ensinar ninguém. Isso é um grande erro. Aquela pessoa que fica feliz quando ligam para ele nas férias por causa que ninguém sabe fazer o que ele faz. Ele é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Então vão te trocar igual. E aquele medo de, eu não vou ensinar o cara que chegou agora por causa que ele ganha menos, se ele ficar tão bom quanto eu, aí a empresa vai pôr ele no meu lugar e me mandar embora. Isso não acontece. Se isso aconteceu com você, desculpa te falar, mas você não era tão bom quanto você acha. Talvez você só era bom no primeiro, no QI, só na parte de intelecto. Talvez na parte emocional você era ruim. Talvez na adaptação você era ruim. Talvez em lidar com outras pessoas você era ruim. Agora, se você é bom na capacidade de intelecto, você é bom no emocional, trabalha bem em grupo e tem capacidade de se adaptar, cara, ensina, faz a gestão do conhecimento. Se as pessoas entenderem que você é bom e consegue ensinar, você vai virar líder, você vai virar supervisor, você vai virar gerente de equipe. Então as coisas vão mudando. Então não tenha medo de perder o teu emprego porque tu ensinou alguém. Isso não vai acontecer. Mas tal pessoa lá ensinou e daí mandaram embora. As empresas estão correndo atrás de gente boa. Se você realmente é bom, não vão te mandar embora por causa disso. Pelo contrário, vão te colocar num outro setor, vão te colocar a treinar mais gente.
Ah, mas aconteceu comigo na outra empresa. Então, felizmente, desculpa te falar, mas você não era tão bom quanto você acha que você era. E não adianta, então, você só ter uma dessas inteligências, porque o que a gente precisa, então, colocando aqui novamente o nosso material. Quem vai se destacar no mercado? Não é quem tem um pouquinho de cada, tá? Não tira uma boa média do QI, do QE e do QA. Não é dessa maneira. Eu prefiro colocar isso como uma escada. Porque é mais fácil você buscar o entendimento técnico. Nossa, então é fácil fazer uma faculdade? Não, não é. Mas você se matricula, você vai atrás, você vai nas aulas, você aprende. Então não é fácil, mas é simples. Entende a diferença? Você se matricula e vai. Mais simples. Por quê? O QE, que é o emocional, é mais difícil. É questão de você quebrar paradigma. Você tem que mudar quem você é. E isso é mais difícil de ser feito. É algo mais complexo você conseguir quebrar isso dentro de você. E o QA, aí de vez. Você tem que ter os outros dois para conseguir chegar nele. Não adianta você querer se adaptar se você não tem nada para entregar para a empresa. Então não basta saber, não basta só se controlar e nem só se adaptar. Tem que ser os três rodando como uma engrenagem. Então você vai subindo esses degraus para conseguir sim ter sucesso nisso aí. Então é algo que está muito em alta hoje em dia, é algo que eu tenho visto nas empresas, essa é a realidade que eu trago de empresa. Eu, com a minha empresa, tenho trabalhado dentro de indústrias e também dentro de prestadores de serviços, e é o que mais fala, e você já ouviu essa frase com certeza. Sobra vaga, falta mão de obra qualificada. Ah, mas eu fiz curso técnico, eu tenho faculdade, ninguém me contrata. Qualificação nem sempre é conhecimento técnico. Existem duas grandes vertentes, dois grandes ensinos, as chamadas hard skills e as chamadas soft skills. Eu não gosto dos termos em inglês, então como é que eu chamo? Conhecimentos técnicos e conhecimentos pessoais. Conhecimento técnico é o quê? Solda, usinagem, pintura, uma faculdade, então engenharia, administração, contabilidade, o que for. Conhecimento técnico. Conhecimento pessoal, habilidade pessoal, o que é? Capacidade de liderança, trabalho em equipe, habilidade de você conseguir estar trabalhando sob pressão, fala bem em público, trabalha bem sozinho, consegue liderar 1, 2, 10 pessoas. Essas são habilidades pessoais. Qual vale mais? A técnica. Não vou mentir, não vou ficar em cima do muro. Ela vale mais. Só que ela é multiplicada pelas habilidades pessoais. Então, se você tem só habilidade técnica, é bom. Tem muita gente que se dá bem dessa maneira, mas ele poderia se dar muito melhor. Então, digamos que cada habilidade técnica aqui vale 2 pontos. 2 pontos, 4, 6, 8, 10 pontos. Tenho 5 cursos, 5 capacitações diferentes. Você já tem nota 10, então. Ótimo. Se você pega uma habilidade pessoal, ela multiplica, é um fator de multiplicação. Então, não adianta também você multiplicar o zero. Você continua no zero. Mas agora, se você, em vez de 5 capacitações, você teve 3, mas você consegue trabalhar em grupo, você consegue liderar uma equipe, você consegue seguir um procedimento, isso vai multiplicar 3, 4 vezes e você vai se dar muito bem. E sabe como isso é verdade? Você vai ver isso dentro da sua empresa, onde você trabalha, que tem gente que começa, às vezes é um novato, que você vai chamar de puxa-saco, vai falar, nem 6 meses de casa já está sendo promovido. É um baita de um puxa-saco. Aí você pergunta lá, mas por que ele é puxa-saco? Ah, porque toda vez que tem um curso, ele é o primeiro a fazer. Toda vez que tem que entregar um relatório, ele entrega tudo certinho, tudo preenchido. Quando pede para fazer algum controle de peça, ele está lá sempre fazendo, para tudo e vai fazer. Até quando tem palestra, ele senta bem na frente. É um baita de um puxa-saco. Horário, sempre chega no horário, sempre sai até um pouco depois. Meu Deus, como é puxa-saco. Não é puxa-saco, está cumprindo as funções dele. Existe puxa-saco dentro da empresa? Existe. Existe puxa-saco que se dá bem porque é puxa-saco? Sim, existe. Mas vamos tirar isso, isso não é regra, isso é exceção. Mas essa pessoa que faz tudo direitinho não é puxa-saco. Ele tem essa capacidade de se adaptar. O que estão pedindo para ele está fazendo. Às vezes pode ser que ele vai fazer isso e vai se dar mal, mas querer fazer só os outros dois, só o de intelecto e emocional, desculpa, mas também não vai te levar muito longe. Então, você pode ter feito 2, 3 cursos. Chega lá o cara que fez um curso, mas que consegue se comunicar e ensinar os outros, pode ser promovido antes que você. Então, respondendo a pergunta, quem que vai se dar bem no cenário atual? Quem tem dos 3. Tem que ter capacidade de intelecto, capacidade emocional,
e capacidade de se adaptar, fazendo os três funcionarem juntos. E do título da minha palestra, que foi lá na festa do município, qual que é o perigo, então, dessa automação sem ter capacitação, que você vai ter funcionário com engenharia, com pós-graduação, diversos cursos superior, trabalhando em linha de produção. Porque hoje o que o mercado está buscando é o intelecto, mas também é essa capacidade de se adaptar. Então, se liga nisso, lembra disso, busca a capacitação, mas veja qual capacitação que a empresa precisa e depois adapte isso, adapte a sua realidade, a sua personalidade àquilo que a empresa está precisando. Então, muito obrigado pela sua atenção, parabéns por ter dado esse primeiro passo de buscar um curso, buscar uma capacitação e use isso agora para você. Esse conteúdo de hoje, ele não desenvolve habilidade técnica, desenvolve habilidade pessoal. Então, que bom que você está tendo um fator de multiplicação, mas não adianta multiplicar por zero. Valeu, até mais. Siga lá no Instagram, @vildtreinamentos, que tem bastante conteúdo lá. Eu também divulgo os cursos gratuitos por lá. Quer levar um curso adaptado para sua empresa? Tem alguma realidade? Comunicação, liderança, gerenciamento de equipe? Entre em contato comigo e vamos personalizar uma solução para esse problema que você tem e vamos gerar resultados juntos. Valeu? Até mais!